Boa noite, então, né? Sejam bem-vindos a esse nosso encontro hoje. Então, se vocês estão aqui, significa, né, que foram selecionados para a próxima etapa, né, do 7º Prêmio Univale de Inovação. Então, os nossos parabéns, né, professora Bianca, né, primeiro, por se desafiarem, né, e propor aí, né, uma ideia, né, propor aí submeter uma proposta, né, dentro dessa edição do prêmio, né, e segundo, por estarem, né, qualificados para essa próxima etapa, né, a etapa agora que a gente vai explicar um pouquinho mais hoje, vai falar um pouquinho mais sobre ela, né, então, muito bem-vindos, né, parabéns por ter vencido essa primeira etapa. Eu vou projetar aqui a nossa avaliação, mas enquanto isso, professora Bianca, por favor, dê as boas-vindas aos nossos convidados. Oi, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 7º Prêmio Univale de Inovação. A gente fica muito feliz de todo esse processo, de estar contando com tantos inscritos e agora esse grupo que passa a fazer parte de um roteiro agora que a gente começa a construir junto de forma coletiva para chegar lá no final e ter projetos assim que realmente fazem tum-tum. Pessoal, já estão conseguindo visualizar o nosso primeiro slide da Sim, apresentação? sim, professor. Então tá, obrigado. Sim. Então, como a professora Bianca, né, comentou, a ideia é hoje a gente falar um pouquinho do guia do participante, né, e dizer que para vocês chegar nesta etapa, né, vocês fizeram o tum-tum, né, no coração dos nossos avaliadores, né, dos nossos grupos de avaliação. Então, tivemos um recorde de submissões nessa edição do prêmio, né, e para nós é uma satisfação, porque isso espelha um pouquinho esse momento, né, de comemoração dos 60 anos da Univale. Né, então, a 7ª edição do prêmio, ela está no momento comemorativo, né, no momento de comemoração dos 60 anos da Univale, né, e com isso também batemos, né, o recorde de submissões, né, foram mais de 140 propostas submetidas nesse prêmio, né, e passaram aí, né, algumas propostas, né, chegamos aí, professora Bianca, a 55, né, ou algo do tipo, né, a gente depois eu já confirmo esse dado aqui, mas eu acredito que foram, né, próximas a 55 propostas para essa segunda etapa. E hoje a gente vai falar um pouquinho então, né, dessa jornada do participante, né, em relação àquilo que precisa ser proposto de agora em diante. Então, deixa eu aproveitar e me apresentar, né, sou Fábio Zabotti Olthausen, né, o meu sobrenome complicado está escrito ali, então vocês conseguem visualizar ali, né, eu brinco que eu aprendi a falar meu sobrenome, professora Bianca, eu já devia ter uns 18 anos, quando eu comecei a frequentar algumas cidades alemãs, aí eles me ensinaram a falar Holthausen, né, então até parecia que estava brigando comigo, mas foi quando eu aprendi, né, quando eu aprendi meu sobrenome. E aí estou, né, nesse momento, na diretoria de inovação e empreendedorismo, né, trabalho aí com um grande time, uma grande equipe, né, a professora Bianca, a professora Janaína, que, né, hoje não está aqui conosco, porque está numa incursão aí de uma viagem do doutorado dela, né, estamos com vários outros times, um time grande aqui também, né, de colaboradores, né, da nossa equipe, fazendo esse prêmio. E a diretoria de inovação e empreendedorismo, né, dentro da estrutura da Univale, ela tem como objetivo justamente fazer essa conexão, né, de forma transversal da inovação e do empreendedorismo para dentro da universidade, mas também para fora da universidade, né, com os setores, né, chamados da tríplice hélice, né, governo, sociedade, né, empresarial, sociedade civil organizada e a academia, né? Então esse é um grande papel aí nosso para levar esse conhecimento produzido na universidade para fora dos muros, né, e ajudando a resolver problemas. E para fazer isso vocês estão nos ajudando, né? Porque cada proposta que vocês submetem, né, e passam por essa jornada vão nos ajudar a gente cumprir a nossa missão. Vou passar agora então para a nossa jornada de hoje, né, para a gente explicar para vocês um pouquinho
essa etapa agora, essa segunda etapa e a terceira etapa do prêmio, até chegar lá no dia 27 de novembro, né? Já guardem essa data, porque vocês vão querer estar nesta data, né? Dia 27 de novembro de 2024 vai ser o nosso grande dia da final, né? Da 7ª edição do Prêmio Univale de Inovação. Então, essa conquista, né, como a professora Bianca gosta de dizer, né, essa conquista do espaço, né, a partir da inovação, né, ela inspira esse movimento das ideias, o nosso pulmão, né, respirou com vocês, né, para que vocês chegassem aqui, o nosso coração, né, pulsou com empatia, né, professora Bianca, né, e as nossas mentes estiveram conectadas com as soluções, né, que vocês apresentaram, com as ideias de soluções, com as propostas, né, que foram apresentadas. Assim, o grupo de avaliadores, né, realmente assim analisou com muito esmero, né, todas as propostas, né, a gente teve propostas, né, altamente criativas, mas que às vezes pecaram por conseguir traduzir aquilo que tinha, né, em termos de ideia, naquele espaço que nós tínhamos, né, em termos documentais, né, outras conseguiram traduzir muito melhor, e aí por isso, né, como vocês conseguiram passar de etapa, mas algumas delas se sobressaíram em alguns itens que foram avaliados, mas outros careciam de um pouco de melhoria, né? Então, a segunda etapa ela vem para isso, né? Justamente para contribuir para esse processo de vocês, para que a gente possa, através de mentorias individuais, através de mentorias coletivas, a gente auxiliar no aprimoramento daquela proposta que vocês submeteram no primeiro momento, né? E com isso, fazer todo um processo de avaliação posterior até chegar à etapa final. A gente vai, né, encontrar nesse material que a gente vai depois disponibilizar, né, para vocês, né, as principais datas que a gente tem nessa jornada, né, de frente para trás, né, a nossa data principal lá, o dia 27 de novembro, mas para chegar lá no dia 27 de novembro, a gente tem uma jornada com algumas datas importantes. Então a gente vai falar um pouquinho delas aqui, né, e vai pedir para que vocês anotem essas principais datas de prazos, né, a gente tem pelo menos 2 datas com prazos que vocês vão ter que produzir um documento para fazer essa entrega, né, a gente vai falar um pouquinho da mentoria que a gente vai trabalhar aqui a partir dessa semana, né, uma mentoria tanto individual quanto coletiva, então a gente vai sempre estar nos comunicando com vocês, né, falando um pouquinho, né, e vamos disponibilizar também num determinado momento, e a gente vai mostrar essas datas para vocês, né, alguns conteúdos de apoio que a gente está produzindo e produziu para auxiliar vocês também com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estrutura, para que vocês, né, galguem aí as novas etapas. Nesse momento, né, a partir de agora, né, está lançado aí esse processo para que a ideia de vocês aí ganhe um pouquinho mais de vida, né, pelo menos dentro do nosso processo. Vou pedir para a professora Bianca agora me ajudar, falar um pouquinho aqui desse processo que a gente está chamando de aceleração, né, para que vocês entendam um pouquinho, né, como é que vai funcionar essa etapa de aceleração, né, culminando numa responsabilidade de vocês que finaliza no dia 20/10, agora no dia 20 de outubro, tá? Então essa data já é uma data importante de ser anotada por vocês, tá? Dia 20/10, vocês vão precisar colocar o cumprimento dessa segunda etapa com as melhorias, né, agora que esse processo a gente vai, né, tá explicando para vocês. Professora Bianca. Bom, pessoal, só reforçando algumas coisas aqui que o professor Fábio falou, é importante que a gente saiba que esse prêmio é um prêmio de inovação ligado a uma universidade, né? E dentro do nosso setor aqui de inovação e empreendedorismo, nós possuímos uma incubadora, e dentro desse nosso olhar sobre o prêmio de inovação, a ideia é que a gente, a partir das ideias propostas por vocês, elas começam como elas ainda estão mais embrionárias, né? E a gente quer que elas cheguem até o final desse prêmio sendo avaliadas como grandes oportunidades de negócio e, para tanto, né,
a gente faz o recurso dessas mentorias para que vocês já se familiarizem com o processo de incubação. Então, quando a gente põe essa segunda fase como aceleração, é um movimento que a gente quer dar um punch, dar uma pegada mais forte com relação às ideias iniciais de vocês, dando um corpo para elas mais de negócio, realmente, uma visão de negócio. Então, ao vocês se inscreverem, vocês tiveram um primeiro template que vocês conduziram a ideia de vocês para que a gente entendesse qual era a proposta. Agora, a gente passa para um segundo momento, onde vocês vão vai ser formalizado a partir de amanhã um grupo de WhatsApp, onde vocês recebem esse guia e também acesso por esse guia a um novo template. Entendendo que quando a gente fala template, por mais que vocês possam customizar ele, não precisa manter o espaço, o astronauta, todas essas coisas. Agora é hora de dar o DNA do projeto de vocês, é dar a cara do projeto de vocês. Então, que vocês customizem como se vocês estivessem montando uma apresentação que vai chegar lá no dia 27 para uma banca e vai ser apresentado um pitch, né, com esse material. Até lá, a gente vai reforçar com as mentorias e com tudo que a gente vai falar aqui hoje, o que é necessário que seja apresentado nesse pitch. Então, a gente começa um grande funil a partir de agora, porque a partir dessa fase, a gente vai para uma nova seletiva, onde nessa seletiva, depois seguem apenas alguns para o pitch final, né? Então, aqui a gente começa com a ideia de melhorar a ideia original que vocês têm, descrever melhor o produto ou o serviço que vocês estão propondo, né? Como é que ele funciona na prática, criar um modelo de negócio através de um MVP, né? E sustentar de alguma forma, com bases em pesquisas, a argumentação desse modelo de negócio, desse mínimo produto viável que vocês estão propondo, né? Professor Fábio, não sei se... colocando que essa segunda fase, ela vai do dia 2 ao dia 20, né? Onde, quando a gente tem o último dia de postagem desse template com essa pegada mais forte, com esse detalhamento maior, né? Do dia 2 ao dia 16, vocês vão ter a oportunidade de agendar mentorias, né? Diretamente com ou individuais ou com um grupo, porque tem gente que tem trabalho que é individual, tem gente que tem trabalho em grupo, podem ser agendadas mentorias com os professores que fazem parte da incubadora. Tá? Doutora Então, Bianca, esse... só para confirmar, está aparecendo já o template ali da etapa 2? Sim, professor, tá sim. Tá. Então, assim, pessoal, esse template da etapa 2, ele vai dar mais uma chamadinha em vocês sobre o que trabalhar melhor na proposta de vocês. Então, na visão geral da proposta, deixar bem claro qual é o contexto em que está inserida a proposta de negócio ou de produto, né? Melhorar esse escopo com algumas pesquisas, aprofundando esses dados, retratando mais a realidade de que contexto está inserido esse negócio. Pode passar, professor. Deixar descrito bem a equipe de vocês, quem compõe a equipe, né? Se tem mentor, se não tem mentor, né? Quem são as pessoas que fazem parte desse grupo que está propondo essa nova experiência que vocês estão propondo para algum usuário, né? E aí, a partir daí, começar essa jornada de contar esse storytelling do projeto de vocês. Não, e descrever, né, professora Bianca, a experiência também quando for em equipe, a experiência daquelas pessoas e o que vocês estão planejando que ela atue dentro da proposta de vocês, né? Claro que de acordo com aquilo que está previsto ali no projeto de vocês, na proposta de vocês. Porque essa questão da multidisciplinaridade também é muito interessante, ela dá
um olhar diferente, né? Quando você traz uma equipe para o projeto e começa a dizer cada característica que cada um tem, a forma como contribui dentro dessa equipe, né? Aqui, quando a gente pede o título do projeto, vocês, quando escreveram o projeto, vocês escreveram com o nome que vocês colocaram ali para ser identificada a equipe, né? A partir de agora, conforme o projeto ele for sendo discutido, né, de novo, sendo aperfeiçoado, é importante que vocês vejam se esse nome ele retrata o produto ou serviço de vocês, senão vocês podem dar um nome novo ao produto ou serviço que vocês estão propondo. O nome que vocês escreveram, ele vai continuar até o final, fazendo parte de uma questão da gente saber identificar quem vocês são, que equipe que está sendo trabalhando ali. Mas o projeto, ele pode receber um novo nome conforme vocês forem aperfeiçoando a pesquisa e a proposta de vocês, né? Então, esse nome é um nome que carrega todo o escopo do MVP e essa descrição, né, do problema que vocês querem resolver, de toda a construção disso, ela tem que ser um pouco mais aprofundada nessa parte introdutória do trabalho de vocês. Durante esse período agora das 2 primeiras semanas de outubro, né, nós vamos estar socializando com vocês também um podcast que a gente já tem ele engatilhado para mandar para vocês, falando um pouquinho, uma discussão sobre a questão da inovação. E para cada um desses itens aqui que a gente está falando que é para a gente melhorar, vão entrar alguns videocasts que também vocês vão poder baixar e ouvir algumas pessoas falando sobre o que é um problema, o que é o contexto, como eu caracterizo o contexto, como é que eu faço uma pesquisa de mercado, como é que eu vou trabalhar com isso. Então, é um outro material que a gente também vai estar dando subsídio a vocês, além das mentorias que vocês podem agendar com os professores. Só para reforçar, né, assim, independente da pesquisa que vocês vão fazer, independente desse aprofundamento que naturalmente, né, vocês já estão se programando para fazer, né, esse conteúdo ele vem para somar. Né? Então, assim, não significa que é a única fonte, né, de consulta de vocês, mas a gente está trazendo algumas pessoas, né, que lidam com isso, né, que passaram por essa situação na prática, né, que vivenciaram ali como empreendedores, né, como é que foi definir o seu problema na hora de criar a empresa, né, como é que foi, às vezes, né, trabalhar com a questão do foco em relação à segmentação de mercado. Né? Então, a gente vai trazer essas pessoas para orientar um pouquinho, né, e ilustrar aquilo que eles passaram para que vocês possam também compreender isso. E o próximo tópico, professora? A partir do momento que vocês definiram muito bem o problema, que ele vem a partir de uma dor que vocês viram num determinado usuário e caracterizaram esse usuário, né? Esse problema ele tem que ficar bem claro, né? De acordo com uma realidade, porque às vezes a gente tende a trazer coisas sob uma lente fantasiosa e que não traz para dentro de uma realidade. Então, é importante que no mundo dos negócios a gente saiba que dor que eu estou querendo resolver, para quem que ela vai trazer algum remédio, né? E como é que isso se dá através de uma solução. Então, essa descrição detalhada desse problema e desse MVP, desse mínimo produto viável que a gente vai ter aí, é importante, trazendo evidências através de estatísticas que comprovem que essa dor existe, né? E lembrando que, assim, por que é importante isso? Porque o avaliador que vai estar,
né, analisando essa proposta de vocês, ele vai consultar nessa base de informações que vocês estão trazendo, né? Então ele não vai tirar essa informação do conhecimento dele, ele até vai tirar para poder validar aquilo que vocês estão trazendo, mas ele vai buscar olhar aquilo que vocês pesquisaram, aquilo que vocês encontraram e a coerência da proposta de vocês com aquele cenário que vocês estão trazendo, né, para a discussão da proposta. Então é importante fazer essa descrição, né? Assim como a questão da solução, né? Assim, como que vocês visam solucionar aquele problema que vocês identificaram antes, né? Qual é a estrutura daquela ideia de vocês, né? Como é que funciona, né, esse produto, esse serviço, essa solução que vocês estão apresentando? Então, pessoal, nessa etapa das soluções, como o professor falou, a explicação da solução, a gente solicita que ela seja um pouco mais detalhada, deixando claro como é que é a funcionalidade desse produto ou desse serviço que eu estou oferecendo. Então, questões tecnológicas entram nesse processo, pesquisa em relação a tecnologias, alguns atributos do produto que trazem os diferenciais dessa solução, que distinguem no mercado, né? Porque fazer mais do mesmo ninguém quer, a gente quer soluções inovadoras. Então, a gente precisa destacar, realçar o que essa solução ela está trazendo de novo, que faz com que ela seja melhor do que os concorrentes. Então, toda essa análise ela tem que se conversar, né? E isso, é claro, né? Essa solução ela pode ser apresentada em partes ou ela pode ser, ela tem uma visão maior de uma solução, mas eu também posso ir enfatizando pequenas soluções que às vezes eu consigo dar. A gente trabalha dentro do setor de inovação com vários tipos de inovação. Muitas vezes eu tenho uma inovação incremental, que eu só estou incrementando um produto. Às vezes eu tenho uma proposta que muda totalmente o comportamento com relação a um produto e ela se torna disruptiva, né? Então, são movimentos que a gente vai também discutindo com vocês no processo de mentoria e também com os podcasts e que a gente vai trazendo isso. Novamente, eu enfatizo, aqui são só exemplos de como vocês podem apresentar uma solução, dando as características do que foi explorado no pensamento de vocês em relação à solução que vocês deram para um determinado problema. Mas não precisa usar o template que está sendo dado no sentido do design dele, né? Que vocês usem a criatividade de vocês também para conseguir demonstrar a solução de vocês, através de protótipos de baixo custo, que vocês utilizem papel ou então alguma simulação através de algum programa fácil que já exista no mercado, que auxilie vocês a trabalhar uma solução legal e que cada vez ela se aproxime mais do que vocês gostariam que fosse para o mercado. Pode utilizar maquete virtual, né, professora? Utilizar, né, softwares aí que às vezes modelam em 3D, né? Fiquem bem à vontade para utilizar outras tecnologias quando cabível, claro, né, e quando possível. Na proposta de Aqui, valor, desculpa, professor Bianca. pode falar, pode Não, falar. eu só ia falar que na proposta de valor é um aspecto bem importante do negócio de vocês, né? Porque é onde o usuário, né? O futuro cliente, o possível cliente de vocês, né? Ele vai enxergar a conexão com aquele produto, né? E vai enxergar o valor de forma que ele se sinta convidado a consumir aquele produto, né? Então é um momento bem importante da interação, né, da ideia de vocês com o futuro cliente de vocês. Professora Bianca. E eu acho que é importante também que a gente passa, como eu falei, né, por um funil, né? A gente tem essa etapa agora, que vai passar por uma avaliação, então a gente tem a entrega desse template mais detalhado no dia, até o dia 20, né? Que vocês vão fazer do mesmo jeito, inserindo, né, encaminhando, né, ele para a gente, e depois os que passarem nessa etapa, eles vão
receber mais um conteúdo que a gente vai falar sobre como apresentar esse produto para chegar numa banca final e fazer um pitch. Só que entendendo que, quando eu tenho uma proposta de valor, eu tenho que dar match. O que eu estou propondo de valor, eu tenho que olhar naquele produto final, que eu descrevo ele, e enxergar essa proposta de valor, né? Eu tenho que entender o que eu estou dando de ganho para esse meu usuário, esse meu cliente, né? E que atende às dores dele. Se isso não fica claro e bem estabelecido, essa proposta de valor ela fica furada. Então, é importante que a gente tenha isso bem claro. Uma outra questão também que tem que ficar mais claro no projeto, no geral, é o público-alvo que eu estou trabalhando. Para quem eu estou destinando esse meu produto ou serviço, deixar bem claro quem é a persona que representa esse público, né? Qual o mercado que ele está inserido, né? Esse público-alvo. Então, essas questões elas têm que estar um pouquinho mais aprofundadas e aí vocês podem fazer recurso de imagens para a gente conhecer melhor o público de vocês, colocar imagens que retratem esse público, trazer dados que apontem que esse público ele tem essa carência e que vocês vão suprir essa carência. Então, são coisas que são muito importantes para, na banca, o avaliador olhar e falar assim, pô, realmente isso é uma dor, realmente isso daí vai ser muito bom para essas pessoas, né? E o avaliador, ele vai estar olhando muito a coerência da proposta de vocês, né? Porque assim, se toda a descrição de vocês ela dá a entender que vocês estão segmentando o produto por uma determinada faixa de cliente e depois na hora de vocês identificar o público-alvo, vocês caracterizam uma outra faixa, né? O avaliador vai ver o seguinte, olha, eles estão errando no público-alvo, eles não vão conseguir atingir aquele público que eles têm a intenção de atingir, né? Seja pela necessidade de reestruturar a proposta ou de reestruturar o público-alvo, né? Então é bem importante olhar muito para esse público que vocês querem atingir e verificar se toda aquela jornada que vocês estão fazendo, ela vai atingir necessariamente aquele público. E muitas vezes a gente tem que demonstrar que essa pessoa, o que eu estou propondo tem relevância para ela. E quanto mais eu conheço o universo desse meu público-alvo, que eu transformo uma persona e começo a entender todo o lifestyle dela, tudo que ela tem na jornada dela como usuária com aquele produto ou com um serviço, eu começo a me aproximar de soluções que vão ter mais relevância para esse público-alvo, né? Pode passar, professor. Uma outra coisa também muito importante é apresentar os concorrentes. As pessoas, às vezes, chegam lá no pitch final e têm o costume de vir com uma frase que é bem complicada, sabe? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, com tantos recursos tecnológicos. Não existe nada igual ao que eu estou fazendo. Isso é muito complicado. Isso é muito tempo de pesquisa para você chegar e falar isso, né? Então, é importante que as pesquisas de concorrentes sejam feitas, que se traga dados do mercado que apoiem toda uma argumentação. E não é problema já existir alguma coisa similar no mercado ou igual, mas que você consiga demonstrar por que o seu é melhor, né? Então, cuidar um pouco com essa questão de não existe nada igual, porque você tem que comprovar também que não existe nada igual. Senão, às vezes, o avaliador, ele, num clique no celular dele, às vezes ele encontra exatamente o que você está fazendo, né? Às vezes eu digo assim, eu tenho uma proposta usando uma tecnologia XYZ e o cara joga lá e já tem há muito tempo em uso, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tem que demonstrar quais são os diferenciais e comprovar que realmente aquilo ali
diferente do que a concorrência está demonstrando. O professor quer falar alguma coisa? Não, eu só ia dizer que isso é bem bacana essa questão que a professora Bianca abordou da concorrência, porque assim, ó, o avaliador ele vai dar um Google, né? O mínimo que ele vai fazer é dar um Google, né? E hoje a gente pode buscar também nas plataformas de serviço, as plataformas de aplicativo, né? Então a gente tem hoje uma infinidade aí de possibilidades de verificar isso. Então, assim, ó, é melhor apresentar os concorrentes e dizer aonde vocês se diferenciam desses concorrentes do que dizer que não tem concorrente no mercado, porque vai ser muito fácil às vezes verificar isso, né? E às vezes não é nem por má intenção, é às vezes por realmente não pensar que é importante de olhar esse concorrente que está fazendo algo semelhante, né? E como a professora Bianca falou, a inovação ela não está só no processo disruptivo, né? Ela também é no incremental. Então, se vocês apontar para o concorrente, mostrar o seguinte, ó, ele faz isso desta e desta forma, e eu estou propondo fazer isso com uma forma mais econômica, mais rápida, com mais tecnologia, com maior escalabilidade, né? Então, assim, ó, tu já dá o diferencial e mostra como que vai estar inovando, seja no processo ou seja no próprio produto. Bom, pessoal, a gente também vai ter alguns professores falando, né, como eu falei no podcast, né, e no videocast, e, e vai ser encaminhado para vocês como um material de consulta, mas eu acho que dentro das escolas do conhecimento aqui da Univale, a gente tem vários professores por aí, que se você tem alguma dificuldade, você pode buscar por eles, são outros parceiros que a gente tem e que podem ser utilizados, né? E nesse momento a gente começa a afunilar e a montar realmente que proposta de negócio é essa que eu estou tendo, né? Para um produto ou para um serviço que mostra que eu tenho um olhar voltado já para o mercado, para que isso não seja uma ideia que vai só participar de um prêmio de inovação, mas que ela tem potencial para seguir viagem e virar realmente um possível produto que vai ser colocado no mercado, ou então um serviço que vai ser colocado no mercado. Então, a gente tem aí o Business Model Canvas, que dá uma moldura para tudo que vai sendo discutido, né? E vai sendo uma forma da gente socializar uma fotografia do plano de negócio, né? De um possível plano de negócio. E aí, depois, a gente tem as diferenças estratégicas, né? Que a gente vai se posicionando no mercado e dizendo quais são os pontos fortes e fracos dessa ideia em relação à concorrência, aonde que eu tenho uma oportunidade, aonde que eu estou correndo risco e como é que eu posso contornar essas questões, né? E aí a gente entra num detalhamento mais a fundo desse produto ou serviço que vocês estão propondo, né? Onde eu digo quais são os recursos, porque normalmente quando a gente monta ali o primeiro template, a gente está dizendo assim, qual o objetivo dessa proposta que eu estou fazendo de produto ou serviço, e a gente descreve, en passant, aquilo dali. Só que a gente não deixa claro quais são os recursos que ele oferece, quais são as funcionalidades mais a fundo, e nesse momento a gente já pede para vocês detalharem um pouquinho mais, para ele tomar uma outra forma, para ele ficar uma coisa mais concreta e sair um pouco do plano da ideia. É quando a gente sai dessa parte mais conceitual e entra numa parte de dar mais figura para aquela ideia. Então, a gente entra numa parte de configuração, com a imagem, com o detalhamento, as características que aquele produto ou serviço vai ter. E chegando ao final desse incremento dessa proposta, é tentar utilizar recursos que mostrem esse produto. Às vezes eu estou fazendo uma proposta de aplicativo ou de uma plataforma, eu posso rabiscar, eu posso fazer desenhos que demonstrem como que eu imagino essa plataforma, esse aplicativo, esse determinado
produto, né, que pode ser para qualquer área, para qualquer segmento, usar recursos de imagens, de relação, às vezes, com pessoas, para eu ver como é que esse produto interage com as pessoas, né, dependendo do tipo do usuário, as características que esse usuário tem, que trazem determinadas limitações que podem ser melhoradas por esse produto. Então, é nesse momento que a gente começa tanto a construir o MVP do produto, como também a construir alguns testes e protótipos, né? Porque até demonstrar que foram feitos testes que validaram essa proposta também é muito importante, né? Passar. Então, assim, aqui são só algumas imagens ilustrativas de como eu poderia estar apresentando um aplicativo, de como eu poderia estar descrevendo todas as características que esse aplicativo me oferece de diferenciais, como que eu imagino ele sendo visto pelo meu cliente, né? Então, são coisas que a gente está provocando vocês para vocês irem além, né? E, inclusive, chegando no momento onde eu digo assim, como que você imagina a viabilidade técnica, a viabilidade financeira de colocar esse produto no mercado? Você tem noção disso? Então, descreva um pouquinho isso. Da mesma forma, como você imagina comunicar esse teu produto? Esse produto ele vai ser vendido em e-commerce, esse produto ele vai ser vendido em alguma plataforma própria ou marketplace? Como é que é isso que funciona em termos de comunicação, né? E uma coisa que valida muito, e dentro do mundo das startups, né, de todo mundo que está começando os seus primeiros negócios, valida a validação do cliente, você entrar em contato com algumas pessoas e ter o depoimento delas, ó, o pessoal testou o que eu estou fazendo e deu tal depoimento, disse que é muito útil, que ajuda bastante a resolver um problema. Isso tudo traz validade para a proposta, que às vezes você pode ter uma ideia que ela é desejável, mas ela não é factível, ou então ela não é viável economicamente, né? Ou não tem tecnologia ainda para isso. Então, tudo isso a gente vai comprovando e trazendo mais validação para o que está sendo proposto. Quando chega para o avaliador, ele olha para isso e vê que tem um futuro naquela proposta ali. E também uma questão muito importante é você mostrar como que você vê esse produto, essa ideia de produto ou serviço daqui para frente. O que que você imaginaria estar fazendo? Buscando recurso, tentando viabilizar ele tecnicamente? O que que você imagina? Essa percepção demonstra também o teu engajamento com aquela ideia e também como que você tem vontade de dar prosseguimento com aquilo dali. Assim, Só aproveitando o Merchan, aqui estão os nossos patrocinadores e apoiadores, né? Enquanto eu mudo de tela aqui, né? Então, só para ver aqueles que estão nos apoiando, né? E nos ajudando aí com o prêmio de inovação agora, né? Nessa 7ª edição. pessoal, se vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa, vocês podem colocar aí no chat, ou então os microfones também estão abertos, vocês levantam a mãozinha e perguntam o que vocês quiserem. E, além disso, a gente, de 2 a 20 de outubro, como a gente falou, a gente vai estar nesse processo de aceleração e tendo de 2 a 16 de outubro o auxílio aí dos mentores, podendo vocês entrarem em contato com agendamento que a gente vai colocar à disposição para vocês conseguirem falar, né, e perguntar muitas coisas para esses mentores. Sr. Bianca, A a Kalinka, Kalinka, né? isso, pode falar, mas Uhum. só queria saber se voltou para a tela da aceleração. Voltou.
Então tá. Kalinka, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer aí por toda a apresentação e por todos os esclarecimentos. É um prazer estar aqui participando, né? Eu só fiquei com dúvida ali, mas talvez eu tenha me perdido um pouco. Eu vi ali que o público-alvo, a gente tem a possibilidade de colocar alguns públicos. No desenho da persona, para mim, não ficou muito claro se a gente pode ter mais de uma persona desenhada. Sim, isso quem define são vocês, Kalinka. Tá. Agora, a partir de agora, como eu falei, o template é só uma provocação. E o que a gente acha que não pode faltar? Não pode faltar você não falar da sua persona. Então, é mais ou menos nesse sentido. Agora, se você tem uma persona ou mais do que uma que representam esse teu público-alvo, aí você que define. Meu público-alvo, ele é um público-alvo de homens e mulheres de tanto a tantos anos. E eu quero caracterizar cada um porque em algum momento eles têm um pouquinho de diferença. Beleza, fala dos dois. Tá ótimo, obrigada. E só lembrando, Kalinka, assim, quanto mais tu conseguir segmentar, né, caracterizar esse público-alvo, mais fácil vai ser essa conexão daquilo que tu está propondo em relação àquele público, né? Por isso da importância dessa segmentação, né? Para ver se realmente aquilo que tu está propondo ele vai estar atingindo aquele público, né? Normalmente as startups, elas, por mais que às vezes elas possam ter mais públicos, mas elas sempre vão focar numa caracterização bem específica do público que elas querem atingir. Tá bem, obrigada. Quem levantou a mão agora? Deixa eu ver aqui. Angélica, é isso? Isso. Por favor. Isso. Sim. Boa noite, né? Obrigada pela excelente explicação. Também gostaria de perguntar a respeito da equipe e da multidisciplinaridade, né? Que é um aspecto positivo que a professora ressaltou para nós aqui, né, professora Bianca. Mas considerando agora a equipe em si, minha dúvida é essa, tem a equipe em si, por exemplo, que às vezes são 2 pessoas, são 3, são 4, e não necessariamente eu tenho ali uma composição diversificada em termos de cursos, por exemplo, né? Mas a gente poderia buscar, por exemplo, agregar parceiros externos, digamos assim, que são parceiros mesmo, né? Dessa proposta que a gente tem. Olha, professora Angélica, eu acho assim, primeiro só para a gente esclarecer que a equipe, quando a gente coloca ali, é porque a gente quer conhecer um pouco mais de quem está propondo, né? Tem a fase que a gente teve inicial, onde a gente não identifica ninguém, mas agora a gente passa a querer conhecer um pouco mais das pessoas que compõem a equipe e como que elas entram com expertise delas nisso, né? Não que a multidisciplinaridade ela vai ser um fator que dê mais vantagem a uma equipe do que a outra, mas é importante para a gente saber, por exemplo, vou falar uma bobagem aqui, mas que pode fazer sentido. É difícil quando você não entende nada sobre um assunto, você propor alguma coisa sobre ele. Sempre a gente vê que tem uma facilidade maior quando a pessoa tem uma intimidade maior com aquele assunto. E como você falou, eu acho super importante quando você demonstra no projeto que, se eu não sei, mas eu tenho canais de parceiros que eu posso procurar, pelo menos que você imagina isso. Então, isso é muito bom que você falou, porque às vezes a gente tem uma ideia, uma vontade, mas a gente não domina aquela tecnologia, por exemplo, mas você sabe que você pode conseguir esse recurso em tal parceria, ou então até na contratação daquele serviço, né, terceirizado. Deixa eu aproveitar e dar um outro exemplo, professora Angélica. Assim, numa avaliação, né, de um determinado edital aí que eu participei, né, era um edital nacional, não tinha nada a ver aqui, eu estava avaliando um outro estado. E a proposta, né, daquela equipe, ela trabalhava com a questão do aspecto psicológico, então eles faziam todo, né, uma proposta em relação ao desenvolvimento de uma solução para o aspecto psicológico das pessoas, etc. E aí eu, assim, avaliando
criando a proposta, a gente olhava, né, claro, o que tu pressupõe? Ah, não, na equipe tem psicólogos ou pessoas que, né, que têm conhecimento aprofundado da área. E aí tu ia na equipe, tu tinha um administrador, tu tinha várias pessoas que não tinham essas competências. Ah, não, beleza, mas lá na descrição da viabilidade eles vão colocar, né, que eles vão contactar, né, ou vão contratar, ou vão ter um parceiro para isso, etc. Lá também não tinha, né? Então isso ele já demonstra um pouco de falha no processo, né? Por quê? Porque não tem ninguém que conhece a profundidade, o core do negócio, e eles também não estão prevendo na hora de viabilizar isso a contratação de equipe nem de parceiros que conheçam o core do negócio, né? Então ele acaba fragilizando um pouco esse processo, né? O que a gente vai querer saber aqui agora, né? A gente não vai avaliar nós dois, né? Mas eu digo que a gente, enquanto sistema de avaliação, né? Essas pessoas elas estão falando de um lugar que elas pelo menos conhecem, né? Aquela abordagem que eles estão propondo, né? Para ver se tecnicamente há isso ou se a falta de competências vai ser suprida na hora da descrição lá da viabilidade de contratação, né? Do que vai estar trazendo para agregar naquele, né? naquela equipe. Não sei se deu aí para compreender, né? Mas é um pouquinho disso. Perfeito, fez todo sentido. Obrigada Então tá. pelas dicas. Maiara. Maiara. Boa noite a todos. Obrigada pela apresentação. A minha dúvida é mais quando a gente fala ali da versão inicial do produto, se a gente for desenvolver algo que seja físico, até dia 20, ele já tem que estar com a cara final desse protótipo físico, ou ele poderia estar como se fosse em fase também de continuação, assim, né? Aprimoramento? Olha, na verdade, Mayara, ele pode estar quanto mais próximo à versão final dele, mas uma versão que a gente diz em termos ainda de protótipo. E protótipo, a gente tem vários tipos de protótipo. Às vezes eu tenho só um modelo de representação. É um modelo que representa aquilo que eu tenho intenção, mas ele não funciona, ele não. Mas eu descrevo a funcionalidade dele. Eu posso ter um protótipo de baixa qualidade, às vezes é um aplicativo que eu quero fazer, eu desenvolvo, eu imprimo lá as telinhas e rabisco as telinhas dizendo, olha, agora vai ser assim, assim, assado, e pelo menos aquelas pessoas começam a entender que você tem noção do mecanismo que você quer que aconteça ali, como é que você quer que a mágica aconteça, mesmo que você ainda não tenha, por exemplo, um protótipo funcionando já no celular, entendeu? Então, assim, quanto mais você estiver mais próxima, mais você começa a se destacar, porque as pessoas começam a entender mais a sua proposta, tá? Então, quanto mais você descreve ela, quanto mais ela está próxima de ser visualizada, vai ficando melhor. Ô, Mayara, bacana essa tua pergunta, porque assim, ó, depois dá uma pesquisada lá no Google, protótipo do primeiro mouse, né? O mousezinho do computador. Não, a gente vê isso até nos croquis, né? A ideia inicial nunca é a final, ela sempre pode ser aprimorada. Então, mas era assim, em questão claro, disso. Não, claro que a ideia é assim, né, quanto mais próximo ali, mas a ideia assim, ó, é mostrar um MVP e uma descrição, um aspecto descritivo suficiente que a pessoa possa entender, né, que aquilo funcionamento, né? Isso. Muito obrigado, tá? Imagina, a gente que agradece aí. Mais alguém, pessoal? Senão a gente vai continuar aqui para a próxima etapa. Então, vamos avançar o slide aqui. Então, só para esclarecer. Só né? para relembrar, pessoal, a partir de amanhã a gente tem grupo formado no WhatsApp, tá? Por esse grupo de WhatsApp, vocês vão receber materiais, né? Que esse guia aqui, e nesse guia vocês conseguem acessar o template também, que a gente passou antes, né? Agora a gente voltou para a apresentação do roteiro, né? E também vocês têm possibilidade, a partir de amanhã, até o dia 16, de estarem marcando mentorias, já tem a agenda dos mentores, que vocês podem estar agendando com eles. É um tete-a-tete com eles, onde vocês, da mesma forma que vocês estão falando aqui comigo, com o professor Fábio, vocês podem explorar todas as dúvidas que vocês têm, abrir o material de vocês, dizer assim, o que você acha disso, meu problema e tal, e eles vão ajudar vocês nisso, é para isso que a gente está querendo. Como eu falei para vocês, a gente está dentro de um processo em que a gente quer melhorar muito, junto com vocês, o material,
Porque outros prêmios de inovação, o que aconteceria? Vocês entregariam um produto que está pronto, as pessoas avaliariam, passou, não passou, é primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas aqui não, aqui a gente tem essa intenção, porque a gente também quer fazer uma aproximação da incubadora, que vocês saibam que lá na frente vocês podem ser contemplados também com o processo de incubação, que após a seleção do prêmio, né, ainda pode dar continuidade e usar desse recurso que a universidade oferece, tá? E, pessoal, toda essa etapa agora, tá? Essas pessoas que vão participar dessa etapa de mentoria e aceleração, elas não participam da avaliação, tá? Então, usem, abusem, elas vão ajudar, elas vão fazer tudo que é possível para orientar vocês, mentorar, porque elas estão totalmente de fora, né, do processo de avaliação. Então, a ideia realmente é ajudar a melhorar o processo, né, e o resultado de vocês dentro dessa etapa. Pode passar, professor. Então, assim, pessoal, como a gente falou também, a partir do momento que a gente já cria esse canal com vocês, a gente vai também estar fornecendo, a partir do dia 7, conteúdos extras, né? Então, a gente tem o nosso canal do YouTube, onde esses conteúdos vão estar colocados lá, mas a gente vai mandar os links para vocês, e cada etapa dessas a gente vai ter um conteúdo sendo abordado, falando sobre problema, contexto e solução, vai ser um material. Público-alvo, persona e proposta de valor vai ser um outro material que vai ser fornecido. Análise da concorrência, SWOT, pesquisa, também é um outro material. O Canvas também, a gente vai fazer um outro material falando sobre isso, sempre para dar um apoio, além dos mentores que vão estar tirando dúvida. E também parte de recursos, funcionalidades, viabilidades, a parte de feedback e os passos futuros do projeto. Tudo isso que a gente falou aqui hoje, a gente vai ter um material gravado sendo oferecido para vocês com conteúdos de apoio, tá? E aí, depois de selecionados, passada essa etapa, né, a gente tem uma nova seleção para ir para a terceira etapa. Na terceira etapa, a gente vai ter uma live como essa aqui que a gente está fazendo hoje, que vai ser um workshop falando sobre como fazer um pitch de apresentação final. Que aí, a partir do momento que vocês já estão com o material pronto, bem mastigado, já indo para a reta final, quem foi selecionado vai participar desse workshop e que vai falar um pouquinho de como que é a entrega final, né? De chegar lá no pitch, e também o que entrega e o que apresenta lá na hora do pitch, né? E aí, esse pitch vai acontecer para os que forem selecionados no dia 11 de novembro, e 17 de novembro, a postagem final do material. Então, porque por mais que vocês apresentem no dia 27, né, o que acontece? Essa entrega final, da proposta final, é como se dissesse assim, também faz parte do conteúdo que tem que ser feito, né? Então, a gente tem comprovação do que foi entregue, porque essa entrega vai ser a mesma que vai ser apresentada lá no dia 27. Então, só reforçando, né? A gente vai mandar esse material amanhã, mas datas importantes. O dia 20 de outubro, onde vocês vão apresentar o extrato dessa melhoria da proposta de vocês, tá? Encaminhar o documento. Isso, naquele documento em PDF, dia 20 de outubro. Aí, depois do dia 20 de outubro, vai ter um novo processo de seleção, e nem todos que estão aqui passarão para essa etapa final, né? Então vai ter lá mais uma redução, e aí a gente vem para essa etapa do pitch. Então somente aqueles que se qualificarem depois da entrega do dia 20 de outubro vão participar dessa nova etapa, onde vocês vão, né, receber uma capacitação e apresentar o pitch, que vai ser defendido no dia 27 de novembro. Porque no dia 4 de novembro é a data que sai o resultado. Tá bom. Então, aqui a gente tem a síntese das datas, tá, galera? Então, a gente tem dia 2 de outubro, hoje, foi a abertura oficial da segunda fase. Até 16 de outubro, as mentorias que podem ser agendadas. 20 de outubro,
a última data para envio da submissão, 4 de novembro, resultado da segunda etapa. Quem passa na segunda etapa vai para a terceira fase, com o pitch no dia 11 de novembro, 17 de novembro é a entrega da apresentação para o pitch, né? E no dia 27 de novembro é o evento final. E aí, para quem já participou do evento das outras vezes, sabe que é um momento que a gente também precisa registrar aí, que é um momento que leva bastante tempo, porque acontece em todas as bancas, e aí quem tem problema de horário e tal, para conseguir se organizar, para estar presencial e participando do evento como um todo e aproveitando o máximo possível, né? Pessoal, o último slide é, de novo, a gente fazer um agradecimento e mostrar os nossos apoiadores e patrocinadores, né? Mas queria agora perguntar, né, se vocês têm mais algum questionamento, mais algo que eu e a professora Bianca possamos aqui, né, ajudá-los, orientá-los, tirar dúvidas, né? Senão a gente vai caminhar aqui para o encerramento desse nosso encontro de hoje. Então, uma dúvida e, na verdade, acho que já foi falado, né? Boa noite a todos, né? Meu nome é Rogério. Boa noite. No dia 27, eu não estarei na cidade. Uhum. Claro que é bem otimista pensando que estaria no dia 27, né? Mas se estiver, se eu tiver passado para essa nova etapa, para a fase 3, e não estiver no dia 27, porque dia 27 é a apresentação, né? Uhum. Rogério, você está em equipe ou você está sozinho? Não, sozinho. Uhum. Rogério, tu está participando do egresso ou do Egresso. estudante, do Alumni, egresso, do alumni? Isso. Tá. Assim, em princípio, né, o ato de defesa lá, ele pode ser feito por, em tese, qualquer pessoa da equipe, né, mas ele é presencial no dia da defesa, né, assim, o nosso edital, ele acaba não prevendo, né, uma possibilidade de uma apresentação remota, uma apresentação de outra forma. Né, a gente teria que verificar se tem alguma regra ali em relação ao edital, mas em princípio a defesa precisaria ser feita, né, presencial no dia 27. Tá. Então teria que me organizar para isso aí. Vamos ver, né? Ali próximo do dia 11, então. Sim. Obrigado. Obrigado, Rogério. Mais alguém, pessoal? Pessoal, então, né, vou para o nosso último slide aqui, né, então, novamente agradecer, né, e as nossas escolas do conhecimento, né, a FAPESC, o SEBRAE, a Sapienza, né, a Academia Internacional de Música Eletrônica, o PayFarm, né, que são nossos apoiadores, né, desta 7ª edição do sétimo prêmio, né, Univale de inovação, né, a Fast Shipping, a Teleap, a Gráfica Copcia e a Cantina Cavalari, que não são nossos patrocinadores, né, então eles entraram aí com recurso para nos ajudar no desenvolvimento, né, dessa edição, né, reforçar que o prêmio Univale de Inovação é um prêmio institucional, né, é um prêmio promovido pela Univale e executado, né, realizado ali pela Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, né, que está ligada à Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, né, juntamente aqui com o nosso Hub Uninova, né, então a gente é o executor, mas é um prêmio institucional, é um prêmio da Univale, né, onde a gente está trazendo aí, né, todo o corpo da Univale, né, e contando com o apoio de toda a Univale aí para a gente difundir um pouquinho mais a inovação e o empreendedorismo aqui na universidade, né, e aí agradeço o professor Sequinel, o professor Rogério, né, que tem estruturado, né, aqui a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo e apoiado a continuidade desse processo aqui de inovação dentro da universidade. Professora Bianca, suas palavras finais para a gente encerrar e liberar os nossos pré-finalistas, né, aqui semifinalistas, né, desse prêmio deste ano.
Bom, pessoal, só mais uma vez dar parabéns a todos, falar que a gente fica muito feliz de poder estar vendo tanto envolvimento de tanta gente com a área de inovação, querendo criar coisas novas, e espero, Rogério, que você consiga se organizar, né? Aí continue com essa força, acreditando, como todos, né? Acreditando que vão chegar lá no final com a gente, num grande momento de celebração, e que todo mundo consiga aproveitar também, não só o evento final, mas a jornada com a gente aqui, explorando ao máximo que a gente puder ajudar vocês. Pessoal, então, muito boa noite, muito obrigado não só por este momento de hoje, mas por acreditar também no Prêmio Univale, por acreditar nesse processo que a gente tem feito enquanto Univale, né, para levar a inovação e empreendedorismo para dentro da universidade, mas também, como o Rogério tem mostrado aqui, para fora, né, para aqueles que passaram conosco nessa jornada aqui da Univale. Então, muito obrigado a cada um de vocês, né? A gente não torce para nenhum de vocês de forma individual, mas torce para vocês, né, todos de forma coletiva aí, para que possam passar e estar conosco nas próximas etapas, e no dia 27 a gente poder aí ver a apresentação pitch, né, de vocês e comemorar junto com vocês aí a premiação. Então, muito obrigado, bom resto de semana, né, e nos vemos dentro dessa jornada da segunda, da terceira etapa até o dia 27 aí de novembro, né? Contem conosco e nos acessem sempre que precisarem. Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.